vezes a pessoa está na igreja, mas ainda não existiu nela um novo nascimento. Novo nascimento que acontece a partir do quê? Do arrependimento, da entrega sincera. De repente a pessoa diz assim: não, Deus sabe que eu não sou perfeito. É verdade, nem você é perfeito, nem eu sou perfeito. Mas nós podemos ser sinceros e entregarmos a nossa vida para Deus de fato e de verdade. É uma decisão que não depende de ninguém, depende da pessoa. Se a pessoa está na igreja, mas não recebeu o Espírito de Deus, não houve um novo nascimento, ela não nasceu, como diz a palavra de Deus, da água e do Espírito, ela não recebeu o Espírito Santo, então ela tem prazo de validade. Por quê? Porque quando vier uma luta, quando acontecer uma injustiça, quando houver uma dificuldade, quando ela passar por uma perseguição, ela não vai estar preparada para vencer aquela situação, porque ela precisa de Deus. Quando vier uma situação contra ela, então ela não vai estar apta a vencer. Por quê? Porque somente o Espírito Santo nos capacita para vencer o mundo. Por isso que nós temos ensinado as pessoas a investirem no Espírito Santo. Mas se você não tiver nada, porém você tiver o Espírito Santo, você tem tudo. Você tem aquele que faz de você um mais que vencedor. Então é isso que as pessoas precisam entender. Eu sei que esse mundo tem trabalhado para que as pessoas sejam materialistas. Quando alguém fala assim: olha, se você fizer esse esforço aqui, esse sacrifício, então você vai conquistar isso daqui, aquilo ali, aquilo lá, você vai conquistar algo material, as pessoas estão prontas para fazer. Mas quando diz assim: olha, você vai focar na sua vida espiritual, nem todo mundo está disposto. E é por isso que a gente vê tantas pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, seja na Igreja Universal, seja em outra igreja, não importa. Pessoas que estiveram um dia na presença de Deus, mas hoje estão novamente no mundo. E não é isso que Deus quer. Amém, pessoal? O que Deus quer é que nós tenhamos uma vida com Deus, uma vida de santificação, uma vida em que Ele possa se revelar a nós, uma vida que através dela o nome dEle seja glorificado. Deus nos faz uma promessa. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo 18, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que diz o seguinte: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz quem? O Senhor Todo-Poderoso. Deus está fazendo essa promessa para as pessoas que se separam para Deus, para as pessoas que entendem a importância de se santificarem para Deus. O que é se santificar? É se separar, é tomar a decisão de ser diferente, de andar na contramão. O mundo está indo para lá, mas você vai na contramão, porque você não vai para onde o mundo te leva. Você separa a sua vida para Deus. Mas vão falar de mim? Vão zombar de mim? Vão me criticar? Vão. Mas o que importa é o que Deus pensa ao nosso respeito. E quando você entende isso e você decide se separar, se santificar para Deus, então aqui Deus está dizendo que Ele será Pai, vai ser o seu Pai, e você vai ser o Filho de Deus. A pergunta é: será que você entende isso?
Será que você entende que ser filho de Deus, ser filha de Deus, não é para todo mundo? O mundo diz assim: todo mundo é filho de Deus. Mentira. O mundo diz que todo mundo que todos os caminhos fazem o quê? Levam a Deus. Mentira. Se você acreditou nisso, te enganaram. Se você acreditou que todo mundo é filho de Deus, te enganaram, porque nós vemos aqui que para ser filho de Deus, nós temos que nos separarmos para Deus. Nós temos que viver a nossa vida de acordo, não com o que o homem, o pastor ou qualquer outra pessoa pensa, mas de acordo com a palavra de Deus. Você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Você tem que estar atento à palavra de Deus. Mesmo quando você vem na igreja, você tem que ver o que está sendo pregado. É a palavra de Deus? Então é para mim. É a opinião do pastor? É a opinião de outra pessoa? Então você pode pensar se vai seguir ou não. Mas quando é a palavra de Deus, então você põe essa palavra em prática. Você então se separa para Deus. E aí no capítulo 7, versículo 1, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas. Qual a promessa? De que se nós nos separarmos para Deus, nós somos filhos e filhas de Deus. Porque temos tais promessas, o que nós devemos fazer? Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que me entregar, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ter um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus. Eu tenho que entender que eu não posso ser apenas um frequentador da igreja. Eu não posso ser apenas um frequentador. Eu venho na igreja, eu ouço a pregação, vou embora e vivo a minha vida do mesmo jeito que eu vivia antes. Não. Porque é isso que muita gente faz. Eu venho na igreja, eu ouço a pregação, aí eu vou embora, acabou, faço o que eu quero, eu vivo a vida do jeito que eu quero, eu continuo com mágoa, eu continuo nos vícios, eu continuo fazendo o que eu quero, mas quando eu vou na igreja, eu vou lá e eu falo com Deus e eu sou filho de Deus. Não! Eu tenho que ser uma pessoa que vive no meu dia a dia a palavra de Deus.